Missões Evangélica no Lar, Viver Feliz, cumprimentam a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, mais uma vez eu aqui estou para lhes trazer algo muito importante para a sua vida e para as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver a liberdade do Senhor. Não a liberdade do mundo que o mundo nos oferece, porque o mundo é passageiro. O mundo nos oferece tantas coisas que se torna num abrir e fechar de olho. Mas o Senhor, Ele nos oferece coisas eternas, que nós possamos viver eternamente na presença do Senhor. E muitas vezes nós rejeitamos este convite especial de poder viver na presença do Senhor. Mas, meu amigo e minha amiga, isto é uma coisa que possa que não seja do agrado, possa que não seja do agrado de todos, mas a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ela somente nos traz aquilo que nós desejamos, que nós precisamos. Porque no mundo atual que nós estamos vivendo, nós passamos por muitas dificuldades. É dificuldade financeira, é dificuldade para fazermos tratamento da saúde, onde nós buscamos muitas coisas e nós não temos nada em retorno. Mas Deus, Ele é fiel para fazer a vontade sua que você queira viver. Mas abandone esta vida, abandone esses dramas tristes que você percorre todos os dias. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que está escrito ali em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem de nós pode, de fato, se tornar parte desta palavra? Se você deseja ter suas necessidades supridas, primeiro precisa entender que toda promessa está aliada a uma condição. Mas nós queremos a promessa. Nós lembramos a promessa. Falamos da promessa, mas nós esquecemos que antes da promessa existe a condição da obediência. Mas nós necessitamos de tudo. Nós precisamos de tudo. E toda a vida foi assim. Nunca foi diferente. Nunca foi o contrário. Mas quando Deus criou o homem, Deus entregou todas as coisas na mão do homem. Tudo que Ele criou, Ele entregou na mão do homem. E mais ainda, além de tudo isto, Ele
ele criou, ele entregou na mão do homem. Ele entregou na mão do homem. Ele entregou na mão do homem a sua liberdade. A liberdade de ele poder fazer tudo aquilo que ele bem entendesse, que ele quisesse. Mas, pelo seu coração duro, pela sua ganância, pela sua falta de vontade de talvez, ou por ter sido enganado pelo inimigo, ele desobedeceu o Criador e seguindo aquela orientação que o inimigo lhe impôs ali naquele momento. Porque antes de tudo, precisa entender que toda promessa está aliada a uma condição. Não esqueçamos a promessa. Nós lembramos a promessa, falamos a promessa, mas nós esquecemos que antes da promessa existe a condição da obediência. Porque antes de todos os acontecimentos acontecer, Deus tinha prometido ao homem, se ele tocasse naquela árvore que está no centro do jardim, certamente ele iria ter consequência. Certamente ele iria morrer, ele iria ficar doente, ele iria sentir necessidade das coisas, ele teria que derramar o suor do teu rosto para sobreviver na face da terra. Mas ele esqueceu de toda aquela preciosidade que era a obediência. Porque a obediência é uma coisa preciosa na nossa vida, até pelos nossos pais, até pelos nossos amigos, pelos nossos empregadores, pelos nossos funcionários. Se nós formos obedientes, nós teremos tudo em nossa mão. Nós teremos a vida, nós teremos a fartura, a prosperidade, nós teremos tudo isso, nós teremos saúde. Se você for ao médico, ele te dita para você tomar tais remédios e marca as horas que você tem que tomar aquele remédio. Você tem que obedecer, ser obediente, porque senão aquilo vai lhe causar um problema grave, gravíssimo. Mas nós esquecemos que antes da promessa existe a condição da obediência. Meu amigo e minha amiga, Deus nos dá a garantia de que deseja suprir as nossas necessidades. Jesus disse: qual dentre vós é o homem que, se porventura o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso está escrito ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 9 até o 11. Deus lhe impõe uma condição que
nós achamos difíceis. Eu posso achar difícil, mas eu tenho que fazer de tudo, se eu quiser, se eu almejar pelas maravilhas de Deus, se eu almejar pelas coisas que Deus tem para mim, porque Deus pode me dar tudo aquilo, igual Ele poderia fazer com o homem, podia passar uma borracha em cima daquilo, mas Deus é fiel, a sua palavra não volta atrás, a sua palavra sempre se cumprirá. Se Ele te prometer que vai te dar vida eterna, você pode passar nas profundidades do inferno, mas Ele vai te resgatar, igual Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, por esta razão. Para aqueles que Ele tem promessa, para aqueles que Ele prometeu algo muito importante no porvir, você vai ter em sua vida aquilo que Deus lhe prometeu, porque Deus não é mentiroso. E diz na palavra de Deus que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Meu amigo e minha amiga, veja quantas coisas maravilhosas nós estamos perdendo ao desobedecerem o nosso Criador, não andar conforme os seus mandamentos, as suas leis. A maioria está à mercê de Satanás, enfiados nas drogas, nas bebidas, nas prostituições, nas corrupções, no engano, enganando as pessoas. Quantas e quantas estão por aí fazendo algo errado neste momento, assassinando outra pessoa, invejando do que ela tem, e chega até ela, lhe toma tudo e lhe tira até a vida. Você está diante de uma situação financeira adversa? Se você tem depositado sua semente diante do Senhor, não precisa perder o sono. Você pode descansar na certeza de que o seu depósito está garantido. Porque Deus sempre, Ele está resolvendo os problemas para você. Ele está tomando a dianteira, te orientando, mas você só distorce pela esquerda e pela direita. Você não procura seguir o caminho certo, o caminho reto do Senhor. Porque o caminho do Senhor é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho que Deus está te orientando para você seguir, mas você não ouve, você não abre o teu coração, você não aceita, você quer viver da sua maneira, do seu jeito. E por esta razão, a necessidade vem. E por esta razão, nós sofremos muito por querer fazer do nosso próprio jeito, a nossa própria vontade. Paulo continua dizendo na carta aos Filipenses: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura.
aprendi o segredo de viver contente em todas e em qualquer situação, seja com comida, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Paulo foi um homem muito sábio e obediente em todas as coisas aos seus líderes. Deus deu a Paulo uma enorme sabedoria. E Deus tinha uma promessa na vida de Paulo. Deus tinha uma promessa. Que um dia Deus resgatou ele do pecado, tirou ele dos caminhos do mal, tirou ele do caminho do inferno. E você pensa que ele foi desobediente à palavra, foi desobediente ao Deus que lhe tirou daquela maldição? Não, porque lá ele era obediente. E aqui ele foi mais obediente ainda. Lá ele era obediente porque ele era um soldado romano. E ele veio para cá para ser um soldado de Cristo. Lá ele buscava a destruir o povo que seguiam o Evangelho, que seguiam a palavra de Deus. Mas aqui ele veio ignorar toda a perfeição do diabo, tudo aquilo que o diabo impunha na vida das pessoas, ele veio ignorá-la. E ele batia com o pé que as pessoas estavam fora de suas mentes, que estavam fora dos seus conceitos de vida, de viver, porque eles tinham que ser obedientes à palavra do Senhor. Igual ele disse aqui, Paulo diz, o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Mas ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso para todos nós. Ele então está dizendo isto para todos nós. Se observarmos todo o contexto, veremos que ele fala aos cristãos de uma determinada igreja que havia se associado a pregar o Evangelho e financiar a expansão do reino de Deus. É garantia de suprimento. Paulo continua dizendo na carta aos Filipenses: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Desejamos que Deus supra cada uma das nossas necessidades. A primeira condição é nos associarmos por meio das melhores sementes à pregação do Evangelho. Às vezes estamos associados a tantas coisas que tiram o sono e nos angustiam como carnês e prestação, mas não conseguimos nos associar à pregação do Evangelho. Mas Paulo não tinha essa fraqueza em sua vida, porque quando ele era soldado romano, ele era severo, mas quando ele passou a ser soldado de Cristo,
ele foi melhor ainda. Que ele disse, seja com fome tendo muito, ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Ele era mais rigoroso ainda, que ele podia estar derrotado ali pelos romanos, pelos homens, por aqueles soldados cruéis. Mas ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não se entregou, ele não se entregava facilmente. Porque lá no passado, quando os seguidores de Deus, os seguidores dos profetas que determinavam a palavra de Deus para o povo, eles sentiam acuado por algum inimigo, eles desacreditavam em Deus e seguiam a vontade do inimigo. Aí que eles eram derrotados mesmo, de verdade, que Deus lhe permitia toda a desgraça, a desordem sobre eles. Mas eles se revigoravam e diziam ardentemente que Deus o tinha esquecido, mas era eles que tinham abandonado a palavra de Deus, que tinham abandonado de servir aquele Deus que prometera tantas coisas para ele, igual uma terra que mana leite e mel. Mas mesmo assim, eles não acreditavam na palavra de Deus. Eles não observavam o quanto era importante a ser obediente ao Deus maravilhoso, a ser obediente à palavra do Senhor. Porque Deus verdadeiramente, meu amigo, Ele te ama e Ele nos ama. Deus sempre, se desejamos que Deus supra uma de nossas necessidades, a primeira condição é nos associarmos, por meio das melhores sementes, à pregação do Evangelho. Mas nós achamos tão difíceis a sair por aí e a pregar o Evangelho, a falar a uma pessoa que o Senhor Jesus o ama, que o Senhor Jesus o salva, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus lhe transforma a sua vida, que o Senhor Jesus lhe dá a salvação, que o Senhor Jesus lhe provém prosperidade em sua vida. Mas não é tirando de você tudo que você tem para que Deus possa te suprir, não. Deus não faz isso com você. Porque tem muitas igrejas por aí que eles dizem que se você doar tudo que você tem, Deus te dá em dobro. Meu amigo e minha amiga, Deus pode fazer isso com você sim, mas não tem necessidade de você tirar o último que você tem para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te prosperar, para que Deus possa te suprir as suas necessidades. Não é necessário a chegar a estas condições. O que é necessário é você dizer e você confirmar que Jesus nos ama, que Jesus nos cura e que Jesus nos liberta e que Jesus nos transforma e que Jesus nos salva. É esta a realidade de falar do amor de Deus e de não desistir de maneira nenhuma, mesmo que nós estamos no leito de dor, enfermos, porque vemos o que Deus fez na vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que
Jó era um homem que Deus lhe deu tudo o que ele tinha, mas aí veio Satanás. E quis tirar tudo o que ele tinha, que ele disse a Deus: também você faz tudo o que ele quer. Como que ele vai te desobedecer? Tira alguma coisa, tira tudo que ele tem e vê se ele não blasfema o teu nome. Deus disse: vai lá e tira tudo o que ele tem. Somente a tua vida, não toque nela. E a partir daquele momento, Satanás procurou a destruir tudo o que Jó tinha. Seus filhos, seus bens, suas fazendas, suas rendas, e ainda lhe colocou uma enfermidade no seu corpo. Que ele, para viver, que ele, para se consolar, ele tinha que se raspar com um caco de alguma coisa, e ele tinha que se sentar na cinza para ficar consolado daquelas amarguras que ele tinha. Mas ele nunca desistiu de falar bem do Senhor. Ele nunca abriu a sua boca para esmoralizar e blasfemar o Senhor. Ele sempre foi fiel, mesmo no leito da enfermidade, mesmo nas mãos da justiça, a justiça lhe incriminando que para ele não falar no amor de Deus. Mas ele sempre foi fiel. E o Deus Todo-Poderoso lhe restituiu tudo o que ele perdeu e deu em dobro. Meu irmão, Deus é dessa forma. Deus nos quer sempre que nós sejamos fiel a Ele, porque Ele é fiel a nós. Ele nos dá uma vida, Ele nos dá uma sabedoria imensa de poder viver na face da terra. Tudo o que nós queremos construir, nós construiremos. Tudo que nós fazer, nós fazemos. Até mesmo o mal. Se nós quiser fazer o mal, nós praticamos o mal. Se nós quiser fazer o bem, também nós praticamos o bem. E Deus agrada daquele que pratica o bem. Deus agrada daquele que abre a sua mão para o seu próximo. Deus agrada daquele que vê uma pessoa passando na miséria. Ele vai lá e dá um apoio. Deus agrada de tudo isso. Deus agrada que nós vivemos na sua presença, porque o inimigo, ele vem senão para roubar, matar e destruir, assim como ele fez na vida do homem, que Deus lhe tinha orientado: não toque naquela árvore, porque no dia em que nela você tocar, certamente você vai morrer. E veio Satanás, e veio o inimigo, e convenceu e enganou o homem. E o homem perdeu o equilíbrio e foi expulso da presença de Deus. Porque Deus, Ele não convive com o pecado. E se você quiser, e se você almeja viver na presença de Deus, abandona o pecado, abandona todas estas injustiças que você comete e comece a praticar somente o bem. E Deus lhe dará em dobro tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você necessita, que você precisa. É isso que Deus quer para a sua vida. E que o nosso Deus venha nos proteger de todos os males. E que o nosso Deus venha nos proteger de todas as desordens que o inimigo querem colocar em nosso caminho. E que nós podemos passar as barreiras, ultrapassar os empecilhos, e que nós podemos viver na paz e na alegria do Senhor eternamente.
Meu amigo e minha amiga, Missões Evangélicas no Lar, Viver Feliz. Ela almeja que a sua casa seja próspera e que a união em seu lar seja uma bênção de Deus. E não tome outra decisão, tome a decisão de entregar o seu coração ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela diz que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. E que Missões Evangélicas no Lar, Viver Feliz neste momento, deseja a você que você tenha uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor, em nome de Jesus Cristo. E que todos ficam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.